Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Ana Flávia Eusébio e hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens ao qual nós abordaremos sobre as estações que nós mulheres passamos. E hoje, no episódio de hoje, nós falaremos sobre a estação da primavera. E veja que é um tema tão importante, tão necessário para as nossas vidas, porque muitas vezes nós não temos a clareza de que nós nem estamos alinhados com a estação que está lá fora. E Deus fez todas as coisas para estar em harmonia. E uma vez que nós não estamos em harmonia com a estação que está lá fora, em algum momento eu percebo esse desajuste, esse desequilíbrio, essa desarmonia. E isso pode estar impactando, a mim mesma, pode estar impactando o meu interno, a forma como eu me enxergo, a forma como eu entendo das minhas emoções, dos meus sentimentos, mas mais do que isso também as minhas relações. Veja, ninguém consegue estar bem dentro e não tratar as pessoas bem, e ninguém consegue estar mal dentro e tratar as pessoas bem. Na verdade, no primeiro é o contrário, né? Ninguém consegue estar bem dentro e tratar as pessoas mal, e ninguém consegue estar mal dentro e tratar as pessoas bem. Então, nós só somos, em nossos relacionamentos, uma extensão daquilo que nós estamos vivendo internamente. Por uma fase da minha vida, eu era muito centralizadora porque eu queria que as pessoas fizessem as coisas do meu jeito, e todas as vezes que as pessoas não faziam exatamente as coisas do meu jeito, eu acabava trazendo tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, e eu me fechava naquele mundo imerso com tantas atividades. E é óbvio que depois da maternidade a gente vai entendendo que de fato a gente não dá conta de tudo e que várias coisas, várias demandas vão ficando para trás. E aí sim eu comecei peraí, gente, existe tantas pessoas que estão nesse processo tentando me ajudar, e por que de alguma forma eu estou recusando? Então veja que todas as coisas foram criadas para viver em harmonia, mas mais do que isso, que uma complemente a outra. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, e mais do que isso, que a gente também perceba a estação que nós estamos vivendo, porque também esse pedir ajuda ou essa centralização ou dezenas de outros comportamentos que eu mencionarei aqui durante o vídeo, vocês perceberão que está atrelado também à estação que nós estamos vivendo. Então, como eu disse, nós hoje falaremos sobre a primavera. Você perceberá que é um tema fantástico e você terá muitas ideias do porquê que você está vivendo o que você está vivendo, seja positivo ou seja negativo, exatamente por conta dessa estação. Eu te convido desde já, deste início, como é um tema um pouco mais profundo, de altíssimo nível em autoconhecimento, que você pegue uma caneta, pegue um papel, anote, lembre-se que o autoconhecimento é muito profundo. Eu não sei qual é o seu nível, há quanto tempo você já vem estudando, mas é muito interessante que você anote, faça anotações. Por um tempo da minha vida, eu tentava identificar, na verdade eu fiz, eu coloquei isso em prática. Eu queria identificar por que eu tinha algumas compulsões alimentares em certos períodos do mês. E aí eu comecei a fazer um diário, um diário, né? Eu tinha um diário, mas era diário eu fazendo as minhas anotações das minhas emoções. E passado ali 4 meses eu consegui identificar, era uma estação que eu estava vivendo dentro do meu mês. E é muito interessante que a gente tenha essa clareza para que a gente consiga identificar quais são os nossos pontos de queda ou aquilo que tem nos afastado dos nossos objetivos. O meu objetivo ali era o ganho de massa magra e o emagrecimento, mas não adiantasse, tudo que eu fizesse durante 3 semanas do meu mês, eu conseguia eliminar todo aquele ganho ou aquela perda, no sentido de perca de que eu tinha emagrecido, o emagrecimento e o ganho de massa magra eu conseguia perder exatamente porque naquela semana especificamente eu comia e eu fui identificando um padrão. Então por isso que é tão interessante você sempre ter um papel e uma caneta
E também sempre uma aguinha, sugiro, né, para que você se hidrate. Aproveite os momentos que você está aí estudando para realmente você aproveitar e se hidratar e beber a quantidade de água que você precisa beber no seu dia. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto. Então, gente, a primavera é uma estação muito bela, muito romântica, muito perfumada, é uma estação conhecida pela estação do amor. E eu já quero iniciar perguntando para você, como anda essa fase? Talvez você ignore essa fase por você ter passado por algumas frustrações no seu passado. Talvez você ignore essa fase por você ter passado por algumas frustrações voltado para os seus pais, às vezes não foi nem num relacionamento, em um relacionamento amoroso, mas lá na sua infância você criou, né, situações na sua cabeça e até como uma forma de você se defender, uma forma de você se proteger, que você não foi amada, que você talvez tenha sido uma criança adotada e por conta disso você criou em sua cabeça que os seus pais não te amavam e por conta disso você bloqueou esse sentimento na sua vida. Mas também pode ser o contrário, talvez você seja uma pessoa que viva isso com muita intensidade, às vezes durante todo o ano você vive nessa estação, talvez por uma carência, você vive buscando por amores e talvez você tenha percebido que hoje você busca por amores tão vagos e você acaba atraindo também amores tão vagos exatamente pelo fato de você ter essa carência interna, carência de uma presença masculina ou de uma presença feminina. Então, é muito interessante que você se identifique ou, né, o exemplo que eu quero dar também, talvez você esteja vivendo essa estação, mas isso tem sido tão automático. Talvez você seja uma mulher que já está casada há mais tempo, talvez você já tenha filhos, talvez você tenha o seu trabalho externo e você já está tão no automático, acordar ali na correria, às vezes com o seu despertador ou às vezes já com as crianças entrando no quarto e você vai para o banheiro, faz as suas necessidades, toma o seu banho, sai, se troca, arruma a criança, dá comida, pega a mochila, vai saindo de casa, às vezes dá aquele beijo no marido, um beijo, um selinho, que às vezes nem encosta direito ou às vezes vocês já estão acostumados a dar um beijo no rosto como se fossem dois amigos. Às vezes esse beijo nem acontece mais e você vai, deixa as crianças na escola, segue para o seu trabalho, passa o dia todo trabalhando. Na volta para casa você passa no supermercado, passa no verdurão, passa no açougue, traz as coisas para casa, chega em casa, as crianças já estão com fome, você também já está com fome, vocês começam a preparar aquele alimento. E quando você pensa, né, quando você termina de preparar aqueles alimentos, já está um pouco tarde, você vai lavar a louça e quando você se percebe, tem todas as atividades ainda com os filhos, dar banho, colocar para dormir, contar uma história. E aí já são quase 10 horas da noite. E quando você deita na sua cama, você simplesmente só quer dormir. Ou ao máximo pegar o seu celular, olhar um pouco ali do que aconteceu no mundo, né, do que aconteceu nas redes sociais, você quer olhar aquela pessoa que você segue, que você tem uma admiração, e o marido vai ficando ali de lado, de lado, de lado, de lado. E isso tem sido uma rotina. Tem um caderno meu de autoconhecimento que ele fala muito sobre isso, dessa questão de nós dedicarmos o tempo. Eu sempre valorizei muito isso, gente. Tudo precisa ser intencional, inclusive o nosso tempo com o nosso marido. Assim como quando você coloca um compromisso na sua agenda, tenho uma reunião às 15 horas na terça-feira com o meu gerente. Tenho a unha marcada para segunda-feira às 9 horas da manhã. Tenho treino de musculação quarta-feira às 17 horas. Da mesma forma, não necessariamente com essa mesma formalidade de colocar na sua agenda namorar com o marido às quartas-feiras às 22 horas, mas precisa estar no seu, pelo menos no seu consciente, pelo menos na sua memória. Por quê? Porque senão vai passando batido. E principalmente, gente, tem
um curso meu que eu falo sobre os 6 principais pilares da vida. Inclusive eu deixarei o link aqui embaixo caso você tenha interesse. É um curso que praticamente está de graça, baseado na quantidade de informações, de conteúdo que nós temos lá dentro. Então, se você tiver interesse, clique aqui embaixo no link, estará disponível. E eu falo muito sobre isso, né? Dependendo da área que nós estamos focando naquele momento, se, por exemplo, for o relacionamento amoroso e ele precisa ser escolhido conscientemente, ou seja, não adianta você pensar assim, nossa, essa área da minha vida vai resolver sozinha, porque não vai. A gente precisa destinar energia para aquilo, intencionalidade. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre nós colocarmos a intencionalidade em todos os lugares, né? Em todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, sobre esses 6 pilares da nossa vida, porque se nós não colocarmos a intencionalidade, nada irá acontecer, continuará exatamente da forma como está. E neste caso, com o maridão, né, focado nessa essa parte de demonstrar a nossa primavera ali nesse relacionamento, também precisa ser intencional, também precisa ser algo que eu coloco a minha energia. E, gente, se a gente for pensar que nós acordamos lá às 6 horas, 6:30 da manhã todos os dias, você terá, de fato, uma energia 10 horas da noite, depois de ter cumprido todos estes papéis, todas essas funções no seu dia? Eu acho muito difícil. E é por isso que muitos relacionamentos, eles vão acabando, e não necessariamente acabando num cartório fazendo uma separação, mas são pessoas que já estão juntas, mas não se relacionam mais. Eu vim de um lar ao qual nós não falávamos sobre este assunto, nós não falávamos sobre relação sexual, e sempre foi um tabu muito grande, sempre foi algo que nós não acessamos. E eu sempre ouvia desde muito pequena, desde muito nova, muitas brincadeiras quando reunia todos os familiares, muitas brincadeiras com relação ao próprio sexo. Nossa, mas que saco que o meu marido vem me procurar. Nossa, todas as vezes que o meu marido vem me procurar, que o tio vem procurar, que a tia não, né? Porque o homem, normalmente, ele não faz essa constatação. Nossa, mas mais um dia ele veio, ai, que saco. Nossa, ou eu lembro de uma frase que me marcou muito, né, de uma pessoa da minha família, que ela falou assim, nossa, todas as vezes que eu já percebo que eu chego em casa do trabalho, que ele tá se encostando, que ele começa aquela melação, nossa, mais que de imediato eu já falo que eu não tô bem naquele dia, eu viro as costas, eu deito na cama, eu viro as costas, só que quando eu viro as costas é pior, que daí ele vem acariciar, eu já saio do quarto. Então veja, gente, que eu cresci ouvindo muito isso. Na minha cabeça isso era uma coisa normal. Na minha cabeça, peraí, eu preciso fugir, que coisa chata, nossa, que coisa, ai, nossa, isso aqui é uma encheção de saco, nossa, sério que essa aqui é uma das funções dentro do casamento? Nossa, cansada já. Mas por quê? Porque eu ouvi isso desde muito cedo. E eu te convido também a fazer esse acesso à sua memória, talvez já deixar anotado aí no seu caderno para você investigar. Vai perguntar, né, se você, pela graça de Deus, tiver ainda acesso à sua mãe ou às suas tias ou até às suas avós, perguntar como que era isso para elas, né? Como elas se viam perante ao marido, como que elas estavam ali presentes, porque, gente, acredite, a falta do sexo dentro do casamento também é um pecado. Por quê? Porque nós vamos abrindo uma brecha. Todas as vezes que nós não nos deitamos, não namoramos com os nossos cônjuges, nós estamos abrindo uma brecha no mundo espiritual para que, né, para que tanto ele quanto nós tenhamos acesso às informações, para que nós, e não que, tendo a relação sexual, nós não teremos acesso a essas informações, mas a maneira como nós encararemos essas situações serão diferentes. Então, muitas pessoas demoram muito, né, espaçam muito para ter uma relação sexual. Gente, nós sabemos do quanto que a nossa carne, ela é pecaminosa, o quanto que nós, e eu não falo nem só dos homens, porque hoje eu tenho acesso a algumas mulheres que também têm muito desejo carnal, que têm muita vontade de ter relação sexual.
e isso nem acontece na frequência que ela gostaria de estar ali fazendo, realizando. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles também têm esses desejos, essas vontades, e esse espaçamento vai exatamente abrindo brechas para assistir um vídeo aqui, para assistir um vídeo ali. E lembra, gente, o pecado ele vai entrando de pouquinho. Ele vai entrando por aquele vídeo mais simples, ele vai entrando naquela foto que a gente começa a ver lá na internet. A gente vai lá na aba explorar, tem um homem e uma mulher com corpo sedutor, tá lá com às vezes uma roupa íntima aparecendo, às vezes com um biquíni, começa a gerar um desejo. Eu vi um dia, peraí, aquilo foi satisfatório para mim. Daqui a pouco a inteligência do Instagram começa a entregar no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Quando eu mal percebo, eu já estou visualizando aquilo diariamente. Quando eu mal percebo, eu percebo que eu me dou conta que eu já estou viciada numa pornografia. Quando eu mal percebo, eu já identifico que eu estou conversando, às vezes, com um colega de trabalho que tem sido agradável comigo, que tem sido generoso comigo, que tem cuidado de mim, e eu começo a olhar para dentro de casa e falo, nossa, que estranho, mas isso eu não tenho em casa? Nossa, que estranho, mas isso aqui não acontece, meu marido não cuida tanto assim de mim, pelo contrário, ele malemar fala comigo, a gente nem conversa direito. Quando você se dá conta, você já está apaixonada pelo seu colega de trabalho. Quando você se dá conta, você já está marcando um encontro. Então veja que o pecado, ele não será... a Bíblia fala que Satanás ele é astuto. Ele realmente pegará pelo nosso ponto mais fraco, mas também de uma forma que a gente nem perceberá que nós estamos ali alimentando o pecado. Então, a falta do sexo no casamento também é o pecado, porque ela abrirá dezenas de brechas aos quais depois pode ser muito tarde para nós fecharmos. Porque uma vez que o vício está instalado, leva muito mais tempo, muito mais determinação e disciplina para essa pessoa realmente conseguir se limpar disso. Então, gente, prestem muito atenção. Eu não sei qual é a fase que você tem vivido, mas trazendo a atenção aqui direcionada para a primavera, é uma fase, é uma estação de muito amor, é uma estação que realmente nós valorizamos muito esse aconchego. E é interessante também nós percebermos que normalmente são dias muito mais suaves, muito mais tranquilos após um grande inverno. Olha que interessante, a primavera ela vem após o inverno, e o inverno nós sabemos, se a gente for trazer para os nossos estados emocionais, nós sabemos que é algo que é mais gélido, é mais gelado mesmo. E quando eu falo, gente, não necessariamente a gente vai dividir as 4 estações, né, da mulher dentro das 4 estações do ano. Então, as 4 estações nós podemos acessar dentro de um mesmo mês. Olha que interessante, eu só preciso entender ali o que eu estou passando, qual é a fase que eu estou vivendo. E às vezes o inverno ele vem com uma notícia ruim que nós recebemos, às vezes vem de eu encontrar alguma coisa, por exemplo, no celular do meu cônjuge, e aquilo para mim, né, primeiro, eu tenho acesso, é como se o meu coração eu sentisse que ele se formou um gelo ali, se ele tivesse realmente endurecido, né, diante daquela situação que eu vi. E aí esse relacionamento ele entra no momento de inverno, né, ao qual as pessoas começam a brigar, começam a discutir. E aí o que nós estamos falando aqui sobre a primavera é que a primavera exatamente ela vem após o inverno. E é interessante nós entendermos que, peraí, eu passei por esse momento de gelo, eu passei por esse momento frio, eu passei por esse momento ao qual eu só queria ficar fechada na minha estação, que eu só queria não me comunicar, ficar caladinha, fechada. Agora não. Me é ofertado uma nova fase. E, gente, como eu disse, precisa ter intencionalidade. Mesmo que você tenha passado por uma situação muito dolorosa no seu casamento, na sua relação, isso só mudará a partir do momento que você decidir mudar. Lembre-se, o amor ele é uma decisão, não é mais
aquela questão de, eu irei me apaixonar novamente. Não, quando nós já estamos numa relação há muito tempo, já não existe mais essa paixão. Mas eu opto todos os dias em olhar para o meu marido e admirá-lo. Admirá-lo pela forma como ele trata os nossos filhos, pela forma como ele faz as coisas, pela forma como ele toma as decisões. E eu sei que hoje nós mulheres estamos cada vez mais ativas no mundo, né, no mundo corporativo, na nossa maternidade, nos nossos estudos. E hoje eu percebo mulheres tão impacientes com relação ao tempo do marido. Eu sei que isso já acontecia lá atrás, mas hoje está cada vez mais potencializado. E nós acabamos não admirando. Mas eu pedi para ele fazer, ele não fez, eu fui lá e fiz. E qual a admiração que eu tenho com relação a isso? Espera! Dê tempo ao tempo. O homem, ele às vezes demanda, ele exige um pouco mais de tempo para realizar certas tarefas. Deixe ele realizar. Independente de qualquer situação, o que hoje você pode admirar? Inclusive, eu sugiro você até parar esse vídeo e escrever pelo menos 6 coisas que hoje você admira no seu marido. Você admira a forma como ele corta a fruta, você admira a forma como ele serve o café, você admira inclusive o café do seu marido, você admira a forma como ele se cuida, você admira a forma como ele te trata. Não precisa trazer de forma geral, sempre tem coisas para melhorar, da mesma forma que se eu olhar para mim, nossa, tem tantas coisas que eu posso melhorar no meu relacionamento, mas especificamente, o que hoje você olha para sua relação e você fala, poxa, que legal, olha camadas que talvez estavam aí fechadas na sua visão que você não conseguia enxergar e que a partir desse vídeo hoje você opta através da estação da primavera olhar e agradecer, né, pelo que ele tem feito, pela dedicação. Às vezes não é no seu tempo, nem da forma como você gostaria, mas ele está fazendo. Eu tenho certeza que ele busca pela melhoria contínua da família de vocês, do crescimento de vocês, do jeito dele. Então saiba respeitar também. Toma aí a sua aguinha, eu vou dar esse tempinho se você não pausar esse vídeo para você escrever. Então, a primavera é uma época de renovação, de vida, é uma época de florescer na natureza após o inverno. Então, agora eu falarei bem basicamente sobre cada uma dos 6 pilares, os 6 principais pilares da nossa vida voltado para a estação da primavera. Primeiro, o relacionamento amoroso. Então, como eu disse anteriormente, pode ser que vocês tenham vindo de um momento de discussão muito grande, é uma fase que era muito difícil que vocês estavam passando e agora chegou um momento de você olhar por um outro viés, olhar diferente para essa relação. Talvez será a partir desse vídeo que você comece a trazer essa primavera à tona, que você comece a realmente falar, poxa, ok, nós passamos por tudo isso, mas até quando eu continuarei deixando-o nesse gelo? Até quando? Eu sempre, uma coisa que isso eu tenho desde o início, eu tenho 9 anos de relacionamento, e desde o início do meu relacionamento eu penso uma coisa, que é, tudo que eu tiver que resolver com meu marido eu resolvo hoje, porque nós nunca saberemos com quem o nosso cônjuge, né, ou a nossa esposa, com quem essa pessoa se encontrará naquele dia. Pode ser, e não é por conta de insegurança, não por conta disso, mas peraí, uma coisa, o inimigo ele pode plantar uma sementinha exatamente naquele dia que nós não estivermos bem, porque bem provavelmente é isso que ele fará. Então eu sempre quis resolver as coisas no dia, naquele momento, às vezes não no momento, porque às vezes nós estamos num estado emocional que não é o ideal para nós nos comunicarmos ou resolvermos certas coisas naquele momento, mas naquele mesmo dia, chega à noite ou no momento propício, e aí uma coisa que nos ajuda muito a realmente identificar o momento correto de conversar é a sabedoria, né? Nós termos a sabedoria para falar, ter a sabedoria para nos calarmos e resolver. Olha, aconteceu isso, isso e aquilo, eu não gostei, eu me senti magoada, eu gostaria de rever com você. Porque naquele dia, gente, uma pessoa do trabalho pode convidá-lo para sair, uma ex-namorada aleatoriamente pode mandar uma mensagem,
uma pessoa que talvez ele nunca tinha olhado, naquele dia que ele tá bravo, que ele tá furioso pela situação que aconteceu dentro da casa, ele começa a olhar diferente. Então, como eu disse, nós precisamos eliminar as brechas que nós abrimos, em especial nos nossos relacionamentos, porque o casamento é a base. Uma vez que o inimigo ataca a base, mexe em toda a estrutura. Então, cuide do seu relacionamento. Olhe para ele neste momento com um reconhecimento para que esse amor volte a brotar novamente, tanto no seu coração quanto no coração dele. Segundo ponto, maternidade. Talvez hoje, na primavera, você esteja começando a aceitar situações na sua maternidade que antes você não aceitava. É bem provável que você tenha deixado de lado um pouquinho aquele peso da maternidade, principalmente se você está ali na fase de 2 anos, 3 anos, que é uma fase um pouco mais difícil, a fase do primeiro ano, então nem se fala. Então talvez agora você esteja olhando para a maternidade com um agradecimento, com uma gratidão, que antes você não conseguia trazer essa visão, pelo contrário, era algo que te martirizava, que trazia muito peso. Se você é do perfil, inclusive se você não assistiu aos vídeos anteriores, tem uma série de mensagens que nós falamos sobre os temperamentos. E bem provavelmente se você for do temperamento do sanguíneo, ele fala muito sobre o quanto que a mulher ela se perde quando ela tem os filhos, porque quase que praticamente os filhos é um sinônimo da ausência da liberdade. Eu sei que é por um tempo determinado, mas quando nós que somos do perfil do sanguíneo, vamos de encontro ali à maternidade, quando nós encaramos a maternidade, a gente percebe que nós vamos perdendo a nossa liberdade em, várias áreas da nossa vida. E aquilo começa a nos gerar um incômodo interno, começa a nos gerar uma insatisfação interna. Então é muito, muito, muito interessante que você também saiba reconhecer, e se você estiver na estação da primavera, bem provavelmente você agora esteja começando a olhar essa relação com os filhos por um viés muito mais amoroso, muito mais sutil, muito mais delicado, muito mais romantizado. Porque se tem uma coisa que de fato não é romântico, é a maternidade nos seus primeiros anos. Terceiro ponto, saúde física e bem-estar. Então, talvez você tenha vindo de uma fase pós-doença, pós-lesão, e aí você ficou muito tempo ali parada, imersa naquele mundo, às vezes de reclamação, de dor, e agora você está voltando aos poucos. E às vezes você até está vindo de um puerpério, a gente sabe que nós temos uma limitação ali de 40 dias, 50 dias, 60 dias, e se você era uma pessoa muito ativa anteriormente, é bem provável que isso esteja te fazendo muita falta. Então, ai, meu nariz começou a coçar. Então é muito, muito, muito importante que você tenha essa clareza dessa fase, que você volte aos poucos, olhando para trás e principalmente agradecendo pela fase que você está vivendo agora. Essa semana eu estava num treino muito pesado e na hora eu falei, meu Deus do céu, como isso aqui tá pesado, eu queria fugir, né? Quase que um sistema de fuga ali. Eu falei, eu queria fugir daqui, não queria terminar esse treino. E mais que imediato veio à minha memória que como será que eu estarei me sentindo, hoje eu tenho 33 anos de idade, como será que eu estarei me sentindo daqui 40 anos? Talvez eu esteja sentindo muita, muita, muita falta de estar praticando essa atividade física, de estar vivendo exatamente isso que eu estou vivendo aqui hoje. Então, saiba agradecer, saiba de fato ali sentir a gratidão pelo acesso, pela oportunidade, por você ter todos os seus membros, por você conseguir praticar uma atividade física, por você não estar passando por um momento de lesão ou de doença. Eu, particularmente, quando eu fico doente, quando eu fico acamada, eu falo, meu Deus do céu, quanto eu sou feliz no meu dia a dia com saúde. Então, que nós saibamos valorizar a nossa saúde e entender que dentro da estação da primavera,
nós estamos renovando, talvez nós estamos ali voltando para a academia e que você possa olhar com muita sutileza e muita gratidão para essa fase. 4. Espiritualidade, então é o momento de reconciliação. Talvez você veio de um momento de um deserto espiritual, talvez você não conseguia, ficou muito tempo, né, sem se conectar com Deus, sem falar com Ele, e agora você está começando a desabrochar, você está começando a se sentir e se colocar num espaço de vulnerabilidade a Ele também. Então aproveite esse momento para, né, se aprofundar ainda mais nesse amor com Deus. 5, inteligência emocional ou saúde mental, saúde emocional. E aqui, gente, dentro da estação da primavera, é quando nós começamos a tirar os planos do papel, né? Às vezes a gente veio por um momento, uma fase também muito difícil emocionalmente, eu não conseguia entender o porquê que eu estava passando por aquela fase, o porquê que eu estava passando por aquela situação, e eu passo a olhar, peraí, nossa, eu começo é exatamente aquela frase, eu começo a enxergar a luz no fundo do túnel, porque antes estava tudo obscuro, antes eu não conseguia enxergar por que eu estava com aquela dor, por que eu estava, né, com sentimentos de depressão, por que eu estava com sentimentos de ansiedade, com comportamentos ansiosos. E na primavera, voltado para a saúde emocional, é quando nós conseguimos de fato identificar o que nós estamos sentindo, quais são os próximos passos, quais são os próximos direcionamentos. Então, que nós possamos aproveitar a estação da primavera para tirarmos projetos do papel, para identificarmos as nossas emoções e que elas estejam em coerência com aquilo que nós temos como objetivo lá na frente. E, por último, mas não menos importante, a nossa carreira. E na nossa carreira também é um momento que a gente começa a ter direção. E, gente, pode ser que você fale, Ana, mas eu não trabalho fora de casa. Pelo contrário, eu trabalho full time em casa. Da mesma forma, é bem provavelmente que na estação da primavera você começa a ver sentido naquilo que você faz. Ou seja, você começa a enxergar propósito, você não faz mais aquilo, ou que seja lavar uma louça, que seja limpar o chão, que seja espanar, né, tirar o pó de um móvel, só por tirar, só por limpar, só por fazer. Pelo contrário, agora você começa a trazer propósito naquilo que você está fazendo. Então é muito, muito, muito interessante que você de fato consiga ter a clareza sobre essa estação. Perceba-se, se hoje você estiver vivendo numa outra estação, eu deixarei aqui na sequência, né, ficará gravado os 4 outros vídeos que nós falaremos das outras estações, mas que você saiba identificar há quanto tempo eu não vivo mais a primavera. Por que eu me fechei a isto? Ou eu estou vivendo um excesso de primavera na minha vida, né? Eu estou começando a tirar projetos do papel, mas eu percebo que eu fico só tirando e não dou continuidade, não vou para um outro nível, um nível mais profundo, que é onde nós falaremos no verão, que são níveis mais intensos, que realmente nos trarão maiores resultados. Então saiba identificar a fase, porque isso te gerará ainda mais clareza emocional, mental e também uma melhor forma de você tratar as suas emoções, né, tratar a si mesmo e posteriormente os seus relacionamentos. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Como eu disse, se você tiver interesse, o link, os 6 pilares para uma vida harmoniosa está aqui embaixo. Será um grande prazer ter você na minha turma. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!